Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server. E nessa aula eu vou explicar a você como você promover um servidor com Windows Server em 2016 a segundo DC em um domínio que contém já o Windows Server em 2012 como controlador primário. Então nesse exemplo eu vou mostrar a você como você pega um servidor que contém o Windows Server em 2016 e promover esse servidor como controlador de domínio secundário em um ambiente que já tem um controlador de domínio primário contendo o Windows Server em 2012. Então aqui eu tenho o Windows Server 2012 instalado nesse meu servidor. Esse meu servidor, como você pode ver, se eu clicar em gerenciar e acessar o console de usuários e computadores do Active Directory e vindo ao My Controllers, é o meu controlador de domínio primário da rede. Ou então eu vou mostrar como é que você pega um servidor que contém o Windows Server em 2016 e promove esse servidor a controlador de domínio secundário, ou seja, para ser o segundo controlador de domínio da rede em um ambiente que já contém o Windows Server em 2012 como controlador de domínio primário. Essa é a maneira certa, né? Vale lembrar, quando você trabalha com a questão de migrações e atualizações do Windows Server 2002 para 2016, que é o que? Aí você pega um servidor que não contém nenhuma versão de sistema operacional, faz a instalação do Windows Server em 2016 e migrar esse servidor então para esse controlador de domínio aqui, perdão, para esse domínio que contém o Windows Server em 2012, por ele como segundo controlador de domínio. Então depois você migrar as funções FSMO do controlador de domínio que contém o Windows Server 2012 para esse servidor agora que contém o Windows Server 2016. E aí, feita essa migração das funções FSMO, você então rebaixa esse servidor a servidor membro da rede e coloca o Windows Server 2016 como controlador de domínio primário da rede. Ok? Na verdade, esse é o procedimento certo quando você trabalha com migrações. Novamente, pegar um servidor que não tem nenhuma versão de sistema operacional, instalar o Windows Server, promover a segunda DC da rede naquele ambiente que já contém o Windows Server 2012, que é o que eu vou ensinar hoje aqui. Depois, transferir as funções FSMOs para esse controlador e aí então rebaixar esse controlador que tem 2012 e deixar somente o 2016 como primário da rede, ok? E aí depois aumentar o nível funcional de domínio. Esse é o procedimento correto quando trabalho com migrações, que eu até expliquei na aula passada que não é recomendado você fazer a atualização de Windows Server em 2012 para 2016 de forma direta, né? Usando aquela mídia de instalação, ou unidade DVD, e usando aquele comando lá que eu ensinei, que é o adprep forest, que é para preparar a floresta, e também o para preparar o domínio, que é dois comandinhos que tem dentro do utilitário adprep, que vem na mídia de instalação do Windows Server 2016. Então, chega de enrolação, agora vamos ensinar. Então, como é que a gente promove um servidor que contém o Windows Server 2016 a segundo controlador de domínio em uma rede que já contém um controlador de domínio com a versão Windows Server 2012. Então a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa, é óbvio, é fazer a instalação do Windows Server 2016 no servidor. Então a instalação já foi feita nesse servidor, você já vê que já tem a versão do Windows Server 2016 nesse servidor. E feita essa instalação, você então vai colocar esse servidor na mesma rede que
que o servidor que contém Windows Server 2012. Então, ó, se eu acessar aqui o protocolo do adaptador de rede, deixa eu voltar aqui, perdão, esqueci. Configurações do adaptador e vem aqui, ó, propriedades em protocolo versão 4, eu vejo que esse meu servidor, que é controlador de domínio primário, ele está na mesma rede que esse meu servidor que contém o server 2016, que será o segundo controlador de domínio da rede. Então, a primeira coisa, depois de ter feito a instalação do Windows Server no servidor que vai ser promovido a controlador de domínio, é você então colocar tanto o servidor que vai ser controlador de domínio secundário, como o servidor que é primário, na mesma rede. Então, ó, veja que ambos estão na mesma rede, ó, em que o controlador de domínio primário tem um IP 10.100.1 e o secundário tem 10.100.1.2. E veja que na configuração do meu secundário, nesse caso aqui, o que vai ser o segundo controlador de domínio da rede, ele aponta para o DNS, né, do meu controlador de domínio primário, né, porque nesse caso, quando eu promovi esse servidor a controlador de domínio primário, eu disse que esse meu servidor, ele também ia ser o servidor DNS da rede. Então, eu coloquei aqui o endereço de IP, mesma máscara, ou seja, está na mesma rede, e eu coloquei aqui o servidor DNS responsável, então, por esse domínio no qual esse servidor já está, né, que é o que vai virar segundo DC, tem IP 10.100.1, que é justamente o controlador de domínio primário. Então, o segundo passo é colocar na mesma rede. Coloquei, pronto. Agora é o que você vai fazer agora. Então, você vai pegar esse servidor que vai se tornar segundo DC, você vai clicar com o botão direito, propriedades, lá na parte de computador, isso com o explorador de arquivos aberto, e então vai colocar esse servidor em domínio. Então, clique em alterar configurações, vai ser aberta essa janela, e aqui você vai clicar em alterar. Aqui em alterar, você então vai colocar esse servidor que vai ser promovido a segundo DC da rede em domínio, no mesmo domínio do servidor que está como controlador de domínio primário. Deixa eu fechar aqui. Então veja aqui, ó, o domínio que está configurado aqui nesse servidor que contém o server 2002 é o juliobatista.com.br, que é justamente o mesmo domínio que está o meu servidor que vai ser o segundo controlador de domínio, juliobatista.com.br. Então, o outro passo que você vai fazer é esse, pôr o servidor em domínio. Colocou o servidor em domínio, você vai lá no controlador de domínio primário, vem em ferramentas, abre o console do usuário de computadores do AD e você então vai aqui, ó, dentro da pasta Computers. Então você vai ver se esse servidor, que vai ser agora o segundo controlador de domínio da rede, ele já está no domínio. Você vê aqui, ó, que eu já tenho um computador que tem o nome serverdc2 no domínio juliobatista.com.br. Isso é porque eu já tinha colocado anteriormente esse servidor em domínio. Então vê que é o mesmo nome do servidor que vai se tornar o segundo DC. Pronto. E agora o que você vai fazer? Você vai então no servidor que vai se tornar segundo DC, clique em iniciar, vai em ferramentas administrativas, e aqui em ferramentas administrativas, perdão, vou fechar, acabei me confundindo, clique em iniciar, vai na verdade no painel de gerenciador do servidor. Aqui no painel de gerenciador do servidor você vai clicar em gerenciar, clica na opção adicionar funções e recursos, e aqui adicionar funções e recursos vai ser aberta essa janela do assistente. Eu não vou explicar do zero o que é essa janela, entre outras configurações, porque isso eu já expliquei na etapa quando você faz a instalação do Active Directory em um servidor, transformando esse servidor em controlador de domínio. Então, se você tem alguma dúvida de como é que faz um servidor se tornar controlador de domínio, você assiste a aula lá que eu expliquei, e aí volta para essa aula aqui. Essa aula aqui é apenas um resumo de como é que você pega um servidor que contém o Windows Server 2016 e torna ele controlador de domínio secundário em uma rede que já contém o Windows Server 2012 como controlador de domínio primário. Então, beleza. Abriu a janela de assistente de adição e de funções e recursos, clique em próximo. Você vai clicar em próximo novamente, marcar essa opção, instalação baseada em função e recurso. E aí então você vai selecionar o nome do servidor no qual vai receber essa função do Active Directory. No caso é o mesmo servidor que eu estou logado, né? O serverdc, que já está no domínio juliobatista.com.br e que tem o endereço de IP 10.100.2. Clique em próximo. E aí então você vai instalar a função de serviços de domínio do Active Directory.
Você vai marcar essa opção e ele diz que junto a essa função que você vai instalar, também é necessário instalar os recursos. Quais são os recursos? As ferramentas de administração do servidor remoto, ferramenta de administração de funções, o módulo do Active Directory do Windows PowerShell e também o centro de administrativo do Active Directory e os snap-ins e ferramentas de linha de comando via PowerShell, como também o console de gerenciamento de política de grupo. Então, junto a essa instalação do Active Directory, é necessário também instalar esses recursos aqui. Então, você clica, deixa marcada essa opção e clica em adicionar recursos. Feito isso, vai ficar selecionada a opção de serviços de domínio do AD. Clique em próximo novamente. E aqui então, ele dá um resumo do que é o serviço de domínio do Active Directory, que é o que você vai instalar. Então, ele diz que os serviços de domínio do Active Directory armazenam informações sobre usuários, computadores e outros dispositivos da rede. Tudo isso aqui eu já expliquei na aula em que eu expliquei o que é o Active Directory. Então eu vou pular, clique em próximo. Feito isso, então você vai clicar no botão instalar aqui e ele então vai começar a fazer a instalação das ferramentas no qual você selecionou, que no caso é ferramentas de administração de funções e aqueles recursos que ele diz que vem, ou seja, que precisam ser instalados junto a essa função. Clique em instalar e ele então vai começar a dar início à instalação. Pronto, foi concluído nosso processo de instalação do recurso, em que ele já fez a instalação do Active Directory, e agora a gente vai promover esse servidor a controlador de domínio, concluindo então o processo que a gente faz quando quer pegar uma máquina, no caso um servidor que contém o Windows Server 2016 e promover esse servidor a segundo controlador de domínio em um ambiente que já tem um controlador de domínio que contém o Windows Server 2012. Então agora a gente vai promover esse servidor a segundo controlador de domínio nesse domínio aqui, o juliobatista.com.br, ainda nessa janela de assistente de adições e funções de recursos. Então lá no segundo servidor, que contém o Windows Server 2016 e que vai ser então o segundo controlador de domínio da rede, clica na opção promover esse servidor a um controlador de domínio. Vai ser aberta então a janela de assistente de configuração dos serviços e domínio do Active Directory. E aqui então você tem três opções. A primeira opção é adicionar um controlador de domínio a um domínio existente, que é justamente essa opção que a gente vai fazer, que no caso a gente quer adicionar um controlador de domínio. Esse daqui é um domínio existente. Qual é o domínio existente? O juliobatista.com.br. Então marca essa primeira opção. Coloca o nome do domínio no qual você vai fazer com que esse servidor, que agora é controlador de domínio, seja o segundo controlador de domínio da rede. No caso aqui já tem o nome juliobatista.com.br, né? Porque é o mesmo domínio no qual eu coloquei esse servidor naquela parte lá de configurações aqui, ó. Então ele já veio carregado ali naquela janela, ó, o mesmo domínio juliobatista.com.br. E aí o que é que você vai fazer? Você vai clicar então em próximo. Mas antes de você clicar em próximo, talvez ele peça o quê? As credenciais para poder executar essa operação. Qual a operação? Adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Qual o domínio existente? O Júlio Batista. Então clique em próximo. Ele diz só forneça uma conta de usuário que tenha permissão para tal. Clique em alterar e o que é que você vai fazer aqui? Você então vai fornecer uma conta de usuário desse domínio aqui, juliobatista.com.br, para que você então consiga fornecer uma conta de usuário que tenha permissão, tá? Para que você então consiga realizar esse processo. Então qual é a conta que eu vou fornecer aqui? A conta do administrador. Que essa conta do administrador, como você vê aqui, ó, cá duas vezes, ela é pertencente ao grupo administradores do domínio. Em que esse grupo aqui, usuários que pertencem a ele conseguem gerar relações de confiança, entre outras configurações, além de poder colocar controladores de domínio em um domínio existente, né, que é o caso. Então, vou então inserir a conta desse usuário aqui, administrador, e vou pôr a senha dele também. Feito isso, eu vou dar um OK. Você viu que já mudou aqui, né? Então eu já estou fazendo esse processo com a conta administrador do domínio juliobatista.com.br, que é essa conta aqui.
E aí clica em próximo. Clicou em próximo, então ele pergunta quais são as configurações que eu vou instalar junto a esse meu controlador de domínio. Então ele pergunta se eu quero instalar o serviço de sistema de domínios do domínio, que é o DNS, e também o servidor de catálogo global. Então, ou seja, junto à função de controlador de domínio, eu também posso, se quiser, instalar essas funções. Vou deixar marcado, fazendo o quê? Com que esse meu servidor, além de ser o servidor controlador de domínio, também tenha a função de DNS e também seja o servidor de catálogo global. Deixa marcado essas duas opções e então coloca a senha do modo de restauração dos serviços de diretório, né, o DSRM. Clique em próximo. E aí ele diz uma mensagem que não foi possível criar uma delegação para o servidor DNS, porque não é possível encontrar uma zona. Ignora essa mensagem, clique em próximo. E agora nessa janela ele pergunta por qual controlador de domínio esse meu servidor, que vai ser o segundo controlador de domínio, vai replicar as informações. Então você vem aqui nessa opção replicar e deixa marcado qualquer controlador de domínio. Que isso quer dizer o quê? Que esse meu servidor, que vai ser o segundo controlador de domínio da rede, vai replicar informações de qualquer controlador de domínio que esteja dentro do domínio juliobatista.com.br. Ou seja, que é qualquer controlador de domínio que esteja dentro dessa pasta aqui. Clique em próximo. Aqui ele vai perguntar onde eu desejo salvar a pasta de banco de dados do Active Directory, como também de logs e o sysvol. Deixo marcado essas três opções padrões que já vem e que eu já expliquei lá na aula de instalação do Active Directory. Clique em próximo. Agora então ele vai ele diz aqui, para instalar o controlador de domínio, o assistente precisa executar a seguinte operação, que é o que? Preparar a floresta e os esquemas e também fazer a preparação de domínio. Clique em próximo. Ele então vai fazer essas duas configurações justamente para conseguir botar esse servidor como segundo controlador de domínio nesse domínio aqui, o juliobatista.com.br, que é no caso preparar a floresta, também o esquema do Active Directory, bem como a preparação de domínio. Clique em próximo. E aqui ele então me dá um resumo de tudo que vai ser instalado. Diz aqui que eu vou configurar esse servidor como controlador de domínio adicional, ou seja, secundário do domínio Júlio Batista. Diz que o site que ele vai estar configurado é esse, site padrão. Diz que esse controlador de domínio ele não vem com a configuração de RODC, né? Está habilitado como não, mas vem com a função de serviço de catálogo global, de serviço de DNS, servidor DNS. E diz que o banco de dados do AD vai ser armazenado dentro do diretório C desse computador /Windows, dentro da pasta NTDS, como também o de arquivos em log, e diz que a pasta sysvol será armazenada dentro do diretório C /Windows pasta sysvol. E diz que esse servidor que vai ser controlador de domínio também terá o serviço de DNS configurado nele. Clique em próximo. E agora então ele vai fazer uma validação dos pré-requisitos, que é o que? Verificar se esse servidor ele pode então ser um controlador de domínio secundário nesse domínio que eu coloquei, que é o juliobatista.com.br. Então ele diz, é necessário validar os pré-requisitos antes da instalação dos serviços de domínio do Active Directory no computador. Então ele diz aqui que todas as verificações de pré-requisitos passaram com êxito e agora é só clicar em instalar para começar a instalação. Clique em instalar e agora então ele vai fazer aquelas duas configurações que ele disse que ia fazer. Primeiro, preparar a floresta para que consiga colocar esse servidor como segundo controlador de domínio nesse domínio aqui. Depois então ele vai fazer a atualização do domínio. Agora ele está preparando a floresta e agora ele começou o processo de atualização no domínio. Agora é só aguardar esse processo. Depois de concluir esse processo, é só reiniciar o servidor e o servidor então ele já vai vir como segundo controlador de domínio na rede. Então ele já vai aparecer também dentro da unidade organizacional Domain Controllers, ali do meu servidor que contém Windows Server 2012. Então além de Server DC, ele já vai aparecer aqui também o computador Server DC2 como segundo controlador de domínio. Então ele vai sair dessa pasta
de computador, né? Porque ele não vai ser mais apenas um computador membro, ou seja, um computador que está em domínio, um servidor membro, um servidor que está em domínio, e agora vai ser um controlador de domínio. Isso, depois de concluir esse processo, ele ter sido reiniciado. E aí qualquer alteração que eu faça aqui no meu console de usuários do AD, como por exemplo, fazer uma conta de usuário, clicando em novo usuário, já vai ser replicado então para esse meu controlador de domínio secundário que contém o Windows 7 2016. E aí eu já posso no futuro migrar as funções FSMOs desse controlador de domínio que tem o Windows 7 2012 para esse servidor que contém o Windows 7 2016, fazendo com que mais no futuro eu rebaixe esse servidor, ou seja, retire a função de controlador de domínio e deixe apenas esse meu servidor que contém o Windows 7 2016 e é atualmente o controlador de domínio secundário, ele agora seja o controlador de domínio primário da rede, depois de remover as funções FSMOs daqui. Terminou o processo, eu clico em fechar, fechar, e agora esse servidor ele vai ser reiniciado. Se porventura o servidor ele não reiniciar de forma automática, no caso ele já reiniciou aqui, né? Você então clicava lá na bandeirinha do Windows, iniciar, e aí você então ia na opção de reiniciar o servidor. Então o servidor está sendo reiniciado, está parando os serviços, e após esse processo aqui, o servidor já vai vir, como você verá, como o segundo controlador de domínio da rede. Deixa eu só atualizar aqui, ver se já aparece. Ó. Atualizei aqui, por coincidência, console de usuários e computadores do Active Directory, e o servidor ele já veio como segundo controlador de domínio. Aqui na unidade organizacional do Mãe Controle, você vê que já tem um controlador de domínio chamado 7DC e agora já tem outro controlador de domínio chamado 7-DC2, que é justamente esse controlador de domínio aqui que contém o Windows 7 2016. Então veja que a replicação aparentemente, perdão, a replicação não, né? A configuração de adicionar um servidor como segundo controlador de domínio em um ambiente que contém o Windows 7 2012 já funcionou. Vamos só esperar o servidor reiniciar. Ir lá para a tela de bloqueio do Windows para a gente logar com a conta do usuário, só para poder ver se ele também conseguiu replicar de forma correta os dados aqui do Active Directory, né? No caso dos objetos, esse console aqui do usuários e computadores do AD. O servidor está sendo ainda reiniciado, e aí feito isso a gente vai fazer logon nesse servidor e ver se ele conseguiu replicar essas informações que estavam aqui lá no meu controlador de domínio primário. Ele então agora está aplicando as configurações no computador, e aí já concluído esse processo a gente vai conseguir logar nesse servidor. O servidor que contém o Windows 2016 já foi reiniciado, já está aqui na tela de bloqueio do Windows, e aí então eu vou logar agora no servidor. Veja que o servidor já veio, na verdade, porque já estava no domínio Júlio Batiste. E agora eu vou logar nesse servidor para verificar se esse meu servidor ele consegue abrir o console de usuários e computadores do Active Directory. Isso ele tem que fazer porque já é um servidor que é controlador de domínio secundário da rede. Ver se eu, ao fazer uma conta de usuário aqui dentro do console de usuários e computadores do AD, se replica já para esse meu segundo controlador de domínio que contém o Windows 7 2016. Então ele está aqui carregando o perfil do usuário, no caso a conta do usuário administrador, e concluído esse processo a gente então vai abrir o console de usuários e computadores do Active Directory nesse segundo controlador de domínio aqui. Está fazendo um carregamento aqui das configurações personalizadas destinada a essa conta de usuário no qual eu coloquei para logar, que é a conta do usuário administrador. Então ele está carregando o perfil da conta do usuário administrador nesse servidor. E aí, como eu falei, feito isso, a gente então vai abrir o console dos usuários e computadores do Active Directory, que é esse console aqui dentro dessa máquina virtual que contém agora o Windows 7 2016 e é o segundo controlador de domínio da rede, que como você vê já aparece aqui dentro do console. Já foi carregado o perfil da conta do usuário, já foi aberto então o painel do gerenciador de servidor nesse servidor que contém o Windows 7 2016. Agora a gente vai clicar em ferramentas aqui acima, ó. E em ferramentas então vai abrir o console dos usuários e computadores do Active Directory nesse servidor. Então eu vou vir aqui, ó, usuários e computadores do Active Directory,
E a gente então vai ver se ao fazer uma conta de usuário aqui no controlador de domínio primário, que tem o Windows Server 2012, se essa conta é replicada para o meu segundo controlador de domínio, que contém o Windows Server 2016. Então vamos lá. Só clicar aqui no domínio, Júlio Batista. Ó. Se eu clicar Domain Controllers, vê que já aparece aqui também os mesmos objetos. Vou clicar em Users, novo. Deixa eu só ver aqui. Opa, Users, novo, usuário. Vou dar um nome a esse usuário de teste. Vou colocar assim agora da conta do usuário. Vou clicar em avançar e concluir. Então, veja que eu fiz um usuário aqui dentro da pasta Users do meu controlador de domínio primário, que contém o Windows Server 2012. E agora eu vou vir aqui dentro de Users do meu controlador de domínio secundário, que contém o Windows Server 2016. E veja que esse usuário foi replicado. Ó. Vou então excluir aqui. Vou excluir aqui ó, no primário, ó, ele. Opa! Excluindo uma conta errada. Deixa eu ver aqui se eu excluir. Para excluir, deixa eu clicar atualizar aqui. Não, excluir não. Pronto, excluí sim. Peço até perdão, porque na verdade eu excluí aqui. Foi tão rápido que eu nem dei fé que eu tinha excluído isso. E aí eu pensei que não tinha excluído, mas acabou excluindo, como você viu. Então eu fiz a exclusão aqui, a informação ela foi replicada para cá também da exclusão da conta do usuário. Você viu que também sumiu aqui. Então vou fazer de novo só para testar. Ó. Usuário, teste 2. Teste 2, avançar. Vou colocar a senha. Concluir, teste 2. Agora eu vou atualizar o console do usuário de computadores do Active Directory do meu servidor 2. Veja que o usuário foi replicado. Vou fazer agora a exclusão aqui do controlador de domínio primário. Vou clicar em atualizar. Esperar um pouquinho atualizar, ó. E daqui a pouco essa conta do usuário já vai ser excluída do meu controlador de domínio secundário. Esse processo às vezes pode demorar um pouco por conta, como eu estava explicando lá na aula de sites, né? Tem um tempo que leva de replicação, que é o que? Fazer com que as alterações feitas em um controlador de domínio sejam replicadas para o outro controlador de domínio, ou seja, alterações feitas aqui sejam replicadas para esse segundo. Então tem um tempo para ele fazer essa replicação. Ele informar que houve uma mudança em alguma configuração lá naquele controlador de domínio primário e precisa ser replicado para os demais. Então você viu que a conta do usuário teste também foi deletada aqui. E é isso. Sobre a aula de como você promover um servidor com Windows Server 2016 a segundo DC em um domínio que contém o Windows Server 2012 como controlador de domínio primário, é isso, que a gente pegou um servidor que contém o Windows Server 2016, que foi esse aqui, e promoveu ele a segundo controlador de domínio em uma rede que contém o Windows Server 2012. Então, depois de feita essa configuração aqui, é que a gente então vai entrar na aula de fazer a transferência das funções FSMOs, que é o que? Remover as funções FSMOs que se encontram aqui, que são aquelas funções que eu já expliquei na aula de funções FSMOs que vem quando o servidor é promovido a controlador de domínio, que é a função de nomeação de domínio, a função write, a função de mesh de infraestrutura, mesh de esquema e por aí vai. Então a gente vai aprender como é que remove essas funções do servidor que é controlador de domínio primário da rede e coloca então a outro servidor. Então a gente vai então pegar essas funções que está nesse servidor que contém o Windows Server 2012 e vai jogar então para esse segundo controlador de domínio aqui que contém a versão Windows Server 2016, justamente para que em uma próxima aula a gente rebaixe esse servidor aqui, ou seja, remova a função de controlador de domínio da rede, ok? Esse é o processo correto quando você trabalha com migrações, como eu expliquei no início dessa aula. É pegar um servidor, fazer a instalação do Windows Server nele, adicionar ele a segundo controlador de domínio em uma rede que já contém o Windows Server 2012, isso se você estiver migrando do 2012 para o 2016. Adicionou, depois você vai o que? Remover as funções FSMOs que estão aqui no Windows Server 2012, que é naquele controlador de domínio primário, e joga então para o
o controlador de domínio que contém o Windows Server em 2016. Jogou as funções aqui, espera um tempo, viu que está tudo funcionando, depois você despromove esse servidor, ou seja, retira a função de controlador de domínio e deixa no seu ambiente só servidores que contêm o Windows Server 2016. Então a gente se vê na próxima aula, que na próxima aula a gente estuda como transferir funções FSMOs de um servidor que contém o Windows Server em 2012 para um servidor que contém o Windows Server em 2016. Essa transferência de funções FSMOs, apesar do procedimento ser feito do 2012 para o 2016, ela é semelhante a outras versões de sistemas operacionais também, tá? É quase que o mesmo passo a passo. Então o que eu ensinar aqui também vai servir se você estiver usando outras versões. Se não for o mesmo passo a passo, a teoria é a mesma. Valeu, pessoal, e na próxima aula a gente estuda um pouco mais sobre Active Directory. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Directory são aulas de demonstração dessa nossa formação completa. E as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Directory. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Directory, tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você. Se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo. Ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês. Enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.